Iniciando mais uma análise fraca comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou utilizar hoje o Coluna do Fla para fazer análise sobre o nosso Flamengo. Vamos à primeira notícia do portal. O Flamengo tem o último treino no Rio antes de viajar para a estreia da Libertadores no Peru. Vamos lá, o Flamengo vai estrear, tem um treino hoje. Eu creio que deve repetir o time que vem jogando, que seria Rossi, Faela, Léo Ortiz, Léo Pereira. Não sei se Alexandre recuperou, não li nenhuma notícia, mas deve ser Ayrton Lucas. Eu ouvi dizer que Jorginho não vai, não tem essa confirmação ainda, mas ouvi dizer. Então deve ser Pulgar ou Everton Araújo ou Tela Cruz ou Jorginho, mas se o Jorginho jogar é Pulgar e Jorginho. Se não tiver o Jorginho, na minha opinião, eu iria com o Everton Araújo, dois volantes de marcação. Acho que é um jogo que, por causa de ser na altitude, precisa ser um pouquinho mais recuado. Na frente ali, Carrascal, Arrascaeta, Samuel Lino e Pedro. Acho que deve repetir o mesmo time. Colocando agora minha visão como treinador, eu não jogaria no 4-4-2. Acho que tem muita brecha nesse esquema, ainda mais na altitude, ainda mais fora de casa. Eu ia no 3-5-2, eu acho que encaixaria melhor o time do Flamengo. Então eu ia com, se fosse eu o treinador, eu ia com Rossi, Vaela, Léo Ortiz, Vitão, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Três volantes, Tela Cruz, Eric Pulgar, Paquetá vai ser o terceiro volante canhoto ali. Na frente colocaria Pedro e Bruno Henrique. Bruno Henrique pela sua velocidade, os dois pela altura. Então acho que é um jogo que não é um futebol bonito de jogar. É um seria um futebol eficiente de jogar. Também quer ficar na retranca ali, fechando os espaços, explorando o contra-ataque com o Bruno Henrique, chegando na linha de fundo, cruzamento para os dois caras da área, Pedro e Bruno Henrique subir na área. Acho que eu ia com essa estratégia de jogo. Não sei se eu creio que o Jardim vai ir no 4-4-2 normal, o time que ele vem jogando. Ele não vai fazer tanta mudança como ele faz, como eu penso. Mas eu creio que deve repetir o mesmo time que jogou contra o Santos no domingo. Tá? Fez a memória escapa. Vamos para outra notícia. Estratégia do Flamengo para jogar na altitude inclui hotel que oxigena ar nos quartos em custo. É isso aí. É uma dificuldade sempre a altitude, mas é coisa da região, não tem que a gente reclamar. Tem altitude aí que chega a ser desumano, mas vão menos conseguir um empate, mas e garantir essa vitória no Maracanã. Acho que o Flamengo garantir dos 3 jogos em casa são 9 pontos, e o que somar fora de casa põe o Flamengo em primeiro ou segundo colocado no grupo. Então vamos garantir pelo menos os jogos em casa. O Flamengo tem que vencer bem. Vamos para mais notícia. Presidente do Vasco faz denúncias graves e ouvinte papo do Flamengo. Pedrinho, não tem o que dizer, veio reclamar, questionar o Flamengo sobre aquele empréstimo lá. Ele tem que entender que futebol também é zoação, aproveitar do momento ali pra você zoar o cara. Foi estranho assim, pedir um empréstimo para crefista antes do jogo do Palmeiras. Poderia ter esperado um pouco, o processo também do presidente seria bem recebido. Não, vou ter o jogo contra o Palmeiras, vou esperar um pouquinho, depois eu peço o empréstimo. Eu pedia bem antes, mas pediu em cima do jogo, e isso aí gera brincadeiras, gera acusações.
Mas isso aí é coisa do futebol, é um vaza aqui, outro vaza lá, é um bafafá tá aqui, outro de lá. Claro que os presidentes não tem que se amar, cada um tem seu interesse e vão continuar vendendo os seus interesses. Outra notícia, Marcos Braz expõe motivo de demissão de Felipe Luiz no Flamengo, que cita a gestão passada. No site do Felipe Luiz, acho que gastou e falou até uma coisa interessante na reportagem, que a questão da renovação dele demorou, então acho que ali houve algum atrito e resultou nas duas derrotas do título uma pressão maior para a sua saída. Infelizmente, assim, eu sou a favor, continuo sendo a favor de que o treinador tenha uma vida longa do Flamengo. Então vamos ver se o Leonardo Jardim consegue ter essa vida longa, ficar no Flamengo 3, 4, 5 anos. Eu acho que isso aí é um sucesso de um time, de uma geração. Acho que o treinador faz isso. Mais tempo ele fica, ele faz uma geração ali surgir. Então eu sou sempre a favor, do Felipe Luiz. Antes do Felipe Luiz também já a favor que o treinador tivesse vida longa, porque aí ele consegue contratar jogador que tem a sua característica, que encaixa no que ele pensa do jeito de jogar. Então, infelizmente, o Felipe Luiz teve que sair, entrou lá o Jardim e está tocando o Flamengo, venceu bem o Santos, teve uma derrota humilhante contra o Bragantino, mas a soma dos resultados ele está mandando bem no Flamengo. Paquetá encerra a discussão e escolhe posição dentro de campo. Ele falou que gostaria de jogar centralizado, com a camisa 10, no lugar do Arrascaeta, praticamente, quando joga pelo meio ali. Só que é difícil parar a Arrascaeta, porque a Arrascaeta vem viver um momento fantástico no Flamengo, com títulos ao qual o Flamengo já não conquistava há muito tempo. Paquetá é novo, ele vai esperar o seu espaço e o treinador vai trabalhar com esse jeito dele Coringa. Às vezes pela direita, às vezes centralizado, às vezes como volante. Eu creio que quando ele fez o 4-5-1 no segundo tempo com o Santa ali, que acho que ele encaixou da melhor forma. Uma linha de 5 ali, marcando, saindo em velocidade contra-ataque. Acho que é esse estilo de futebol que o Paquetá melhor se encaixa para jogar seu melhor futebol. Não como meia clássico, como é o Arrascaeta, que fica ali entre o centroavante circulando de um lado para o outro. Ele é melhor quando ele é um meia que vem de trás em velocidade. Acho que é ali que ele aparece melhor o seu futebol. Jogador do Cruzeiro é afastado por promover bullying com o ex-Flamengo. Matheus Cunha sofreu essa ofensa, um negócio de iaco aplicado no grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp dos jogadores, um IA lá brincando com ele. E o jogador que fez isso foi afastado. Então, eu torço para o Matheus Cunha, que ele tenha sucesso na carreira, é um excelente goleiro. Vamos para mais notícia. Operação rebate Jorginho após provocação e pênalti no jogo do Flamengo e Santos. Acho que essa provocação é uma provocação sadia. Tem que separar essa coisa de provocação, que o cara quer humilhar o outro. Acho que tem essa brincadeira do campo, entre os atletas. O goleiro falou que o preparador físico falou onde ele ia bater o pênalti. Aí ele fez o pênalti e falou, foi por pouco. É uma brincadeira interna entre eles. Acho que é muito sadia essa brincadeira. Promove o bom futebol, promove a disputa entre os jogadores. Ninguém quer ser zoado, quer zoar. Então acho que foi algo assim bem legal do jogo, que está rendendo resenha até agora após o jogo.
Vamos para mais notícias do Flamengo. Prata tenta se reconciliar com o Flamengo com atitudes na rede social. Acho que a rede social não vai ajudar ele em nada. Acho que é dentro do campo, acho que o Leonardo Jardim já viu que ele como ponta, ele é diferente como ponta, ele faz a jogada, cria o lance. É um jogador que tem uma expressão física muito forte, séria. Ele consegue imprimir velocidade e faz 1 contra 1. Acho que a especialidade dele é isso. Então é um jogador que rende muito mais pela PA como um valso 9. O Flamengo no meio do ano com certeza vai ter seu 9 e o Prata pode ali pelas pontas achar seu espaço dentro do Flamengo e apresentar seu melhor futebol. Mais notícia: árbitro esclarece pênalti marcado em Arrascaeta no jogo do Flamengo e Santos. Acho que foi pênalti, não tem o que discutir, o cara puxou, ele viu que o Arrascaeta ia subir livre para cabecear a bola, deu um puxão, nesse puxão foi pênalti, não tem o que esclarecer nada. Vamos mais notícia: desempenho ruim em casa e segredo de ter gosto. Jornalista peruano tentado primeiro adversário do Flamengo na Libertadores. Vamos lá, esse time contra o Flamengo viu o Leão. É a verdade absoluta, os caras jogam. Não que jogam demais, eles se empenham taticamente muito a mais do que um jogo normal de um campeonato peruano, colocar assim. Ele sabe o peso que é jogar contra o Flamengo, sabe a tradição do Flamengo, sabe que o Flamengo é atual campeão da Libertadores. Então eles jogam muito mais do que é esperado. Tem a questão da altitude que vai atrapalhar um pouco, mas o Flamengo tem tudo para ganhar esse jogo. Não desmereço o Flamengo Flamengo como fraco contra esse adversário. O Flamengo acho que tem qualidade para vencer esse jogo. Mas não vai ser um jogo fácil. Eu creio que esse time entorece muito contra o Flamengo. Vamos mais notícia. Inacreditável, mas leva a virada no fim e perde a 4ª seguida na NBB. Não sei o que está acontecendo com esse basquete. O basquete Flamengo foi sempre a segunda força dos esportes Flamengo. Há ano que anda até a Libertadores do basquete, chegando até o Mundial de basquete. Sempre foi forte. Infelizmente, não sei o que está acontecendo. Vamos para outra notícia. João Gomes via alvo de gigante europeu e Flamengo pode receber falou milionário. João Gomes é um grande jogador. Eu falo, posso assistir, Flamengo tem que ter um fundo aí, desses 2 bilhões que o Flamengo recebeu ano passado. Tem um fundo, uma quantidade de dinheiro para repatriar esses jogadores que deu certo na Europa. Nem todos os jogadores que saem do Flamengo estão certo, não cresce o nível, mas alguns cresceu. O Paquetá é uma prova disso, o João Gomes é o outro, Vinícius Júnior é o top dos top. Tem jogadores que não estão certo. O Matheus França mesmo, que o Flamengo vendeu, voltou pro Vasco, não jogou nada e está aí meio que apagado no futebol. Então tem jogadores que vão estar certos, vão alcançar altos níveis técnicos e outros nem tanto. Então eu colocaria João Gomes nesse pacote para retornar ao Flamengo, assim como Vinícius Júnior, Wesley. Então acho que o Flamengo tem que captar fundos para trazer jogadores, repatriar. E a última para fechar: Arrascaeta rasga o verbo sobre altitude com Prata. Se pega no pé de uns e de outros não. É isso aí, acho que para frente o Varela é a maior prova ali de cara que deu reviravolta no Flamengo. Ele teve a briga com o Gerson, não assumiu, perdeu o Faga para os Pratas da casa, Mateuzinho, o Alas, Mateuzinho e o Wesley. Esperou a oportunidade dele, ficou no Flamengo 2, 3 anos esperando a sua oportunidade,
apareceu e no último jogo contra o Santos, para mim, foi um dos melhores jogadores em campo. Tirou a bola ali do Santos, que poderia ser um gol do Santos, ele tirou em cima da hora, subiu bem o ataque, criou jogadas, desarmou, marcou forte. Então, não, assim, tem a reviravolta na sua carreira. Lembrando também outro jogador que passou pelo Flamengo, também viveu esse momento também de ser muito falhado e deu a volta por cima, foi o Rodinei. Foi muito falhado, saiu do Flamengo para o Internacional, voltou, ficou ali e de repente fez o Flamengo ser campeão da Libertadores. Então são jogadores assim que servem de exemplo para o Flamengo de reviravolta. O jogador, por isso que o Pape acho que está certo na sua atitude em querer contratar jogadores mais novos, para que tenha esse tempo de adaptação do Flamengo, que entenda o que é ser Flamengo. Então finaliza a análise fraca de hoje comigo, Eduardo, lembrando que todas essas análises que eu fiz foram de reportagem, um trabalho jornalista feito no site Coluna do Fla. Entra, leia, cria sua própria opinião, faça sua própria análise. Então essa é a análise Fala Comigo, Eduardo. Amanhã eu volto falando mais sobre o nosso Flamengo.